Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider, a mais uma resenha. Quem vos fala é a Sazuma, mas você também pode me chamar de Marcelo. Então, o material que eu vou falar hoje é este daqui, certo? O Retorno de Bruce Wayne, né? Edição de luxo da Panini, material da DC Comics, em torno de 220 páginas, né? Não tem extra, então são 220 páginas. E aí nós temos uma história relativamente interessante. Agora um aviso de antemão, quer dizer, não vai se tornar obrigatório, mas aconselha-se que para você ler este material você tenha lido Crise Final também da DC. O que tem acontecido? Antes de falar do material em si, eu quero comentar uma coisa aqui. Acho que os 3 ou 4, 5 últimos encadernados que eu comprei, todos eles foram do Grant Morrison. Por que eu estou fazendo isso, né? Eu quero entender um pouco mais como é que funciona a mente desse artista. Eu fiz isso com o Mark Millar, então saí comprando vários materiais dele, estou fazendo a mesma coisa com o Grant Morrison. Então, já fiz com o Alan Moore, na verdade eu nunca comprei, mas li porque na época que eu queria saber mais sobre ele, não tinha dinheiro, né? Mas de qualquer forma, eu passei a comprar os materiais do Grant Morrison tanto de editoras diferentes como personagens diferentes, para poder entender mais um pouquinho, para ver como é esse estilo. Só para avisar, vocês estão vendo esse monte de papel rosa aqui, são post-its que eu comprei para poder marcar a página exata, ou então para eu anotar alguma coisa aqui que quando eu abrir na página eu vou comentar. Então o Grant Morrison é um roteirista, né, que ele que fez a história aqui, apesar de a gente ter tido várias pessoas que desenharam, que é uma coisa que eu vou comentar também. Ele tem um estilo de escrita muito peculiar e não é todo mundo que gosta. Ele tende a fazer umas paradas meio piradas e você fica viajando. Algumas coisas pra mim são interessantes, outras na verdade ele só quer fazer diferente. Mas eu não vou dizer assim que o cara é um roteirista ruim, não, ele é um roteirista bom. As histórias que ele criou tem pontos interessantes. Não é aquela coisa assim que me surpreenda ou que me prenda com uma eficiência, né, exemplar. Mas é um roteirista que vai trazer para vocês uma visão diferenciada sobre as obras que ele trabalhar. Por exemplo, a Crise Final é um negócio assim de louco, velho. É muito difícil de se entender, tá ligado? Não é um material simples. Esse daqui você já consegue entender mais um pouquinho, já fica mais fácil de entender, apesar de que você também já tem que pirar mais um pouco. Crise Final, o Batman Robin eu não li ainda, mas também é dele. E tinha mais algum outro... tem o material da próxima resenha, que é os novos X-Men, que também é dele, né? Que também tem um pouquinho de piração, não chega a ser nada assim cabuloso não, mas também tem um pouquinho de piração. Eu acho que ele gosta de mexer tanto com essa ideia de linha de tempo, sabe, de alterar certas coisas, que no fim das contas ele altera até demais e fica meio exagerado, não fica uma coisa... não fica uma coisa assim compreensível. Não que todo quadrinho tem que ser aquela coisa água com açúcar, mas também, porra, se você tiver que se bater ou tiver que pesquisar demais, a maioria das pessoas que compram quadrinho não compra porque quer filosofar. Elas querem ter um momento para se distrair, mesmo que aquilo leve a uma reflexão. Então fica esse comentário sobre o Grant Morrison. De qualquer forma, o roteiro dele é incrível. As pessoas que desenharam, quantas pessoas desenharam aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas desenharam. São 6 capítulos, nós temos aqui 6 partes, e cada pessoa desenhou uma parte, né? Na verdade são 6 pessoas que desenharam. Porque alguns fizeram a arte final, outros desenharam, não sei o que. Bom, resumindo, ainda teve uma parte que mais de uma pessoa desenhou. Uma bagunça. E eu acho que esse é um problema. Se ele tivesse escolhido uma pessoa só, vou botar aqui a capinha para vocês poderem ver. Se o Grant Morrison tivesse de repente escolhido uma pessoa só para desenhar, pelo menos você ia ter mais uma constância, né? O desenho ia ficar um pouco mais uniforme. Mas uma coisa que eu reparei também é que ele não gosta, não sei se ele não gosta, né? Mas os trabalhos dele que ele escreve tem pessoas diferentes desenhando. E aí eu vou comentar o porquê que isso é bom e que é ruim. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho da história. Infelizmente tem que ser spoiler, porque isso daqui está totalmente relacionado à Crise Final. Então vocês já devem ter sabido, creio eu, o Batman morre na Crise Final. O Darkseid usa os olhares ômegas dele e fulmina o Batman. Só que depois a gente descobre que isso na verdade não foi uma morte. O Batman na verdade não, é o que eu falei, é spoiler.
ele não morreu, na verdade ele foi transportado no tempo devido a essa energia ômega. Então essa história daqui, ela vai tratar do Batman voltando aos primórdios, né? Tipo Homem das Cavernas um pouco mais evoluído, já com uma certa habilidade de comunicação, as primeiros tribos que apareceram, que já tinham um sistema de comunicação, até o ponto de ele voltar para o tempo atual, na verdade até um pouco depois do atual, né? Depois da crise final, aonde eles descobrem o que aconteceu com o Batman de verdade. Então vocês vão ver o Batman viajando por períodos clássicos do que a gente pode considerar uma literatura moderna. Então você vai ter o Batman trabalhando com esse sistema do Homem das Cavernas, trabalhando nesse ambiente. Depois ele vai para a época dos peregrinos. Você vai ter o Batman viajando na época dos peregrinos que vieram de outros países para cá, para os Estados Unidos. Para cá não, para os Estados Unidos. Você também vai ter o Batman na era dos piratas. Você vai ter o Batman na época noir, sabe? Anos 50, anos 60, aquela época do que a gente vê muito filme em preto e branco, mistério, etc e tal. E o Batman de volta aos tempos modernos. Então é interessante você ver como ele reage, como ele se comporta em cada ambiente. Tem os desenhos aqui da capa que eu marquei são justamente para isso, que é para vocês poderem ver como é que funciona. Então aqui ó, a parte 1, agora eu já posso tirar, porque senão também fica na frente do título. Parte 1, Sombra sob Pedra. Então vocês já podem ver aqui claramente pelo desenho que ele voltou para uma civilização mais antiga, né? Você vê os traços como são. Aqui seria a capa da arte também, né? O Batman usando uma pele de morcego, como se ele tivesse escalpado, né? Tivesse tirado a pele de um morcego gigante. Aí você vê o que acontece. Não vou ficar mostrando muito, senão perde a graça, mas você vai ver o relacionamento dele com essas pessoas, o que acontece, as tribulações, até o momento onde o Batman vai para uma outra época, né? Ele vai para uma outra época, até o fim dos tempos. Aí você já vê a roupa dele, já é a pegada do peregrino, que são aquelas pessoas que vieram do Reino Unido para os Estados Unidos, e como elas se comportam e tal. E aí você já vê a diferença do desenho. Aqui já seria a capa do artista que vai desenhar a parte, né? Então, ou às vezes o desenhista ele só fez essa parte. Mas aí você já vê que é um desenho, não vou mostrar muito, mas você já vê que o tipo de pintura e desenho já é diferente dos outros. E vai seguindo assim até o final da parte, que aí outra pessoa assume. E umas coisas mais engraçadas é porque você tem um contraste assim grandiosíssimo, porque cada parte termina ligando a outra, é como se fosse um episódio de um seriado. Então você tem aquele pedacinho no final, e aí no próximo episódio começa exatamente daquela mesma parte. Então você vê como cada época foi tratada em cada mão de desenhista. Então, como eu falei, a época dos piratas, ele vai encontrar o que seria o Barba Negra, e vocês vão ver como é que essa história vai se desenvolvendo. Aí vocês já podem ver também, ó, de novo, a diferença do desenho, do traço. Cada traço diferente, mostrando características do desenhista próprias. Aí essa parte daqui eu não vou falar muito, mas você também vê por que é uma ligação direta com a crise final. Porque eles descobriram que o Batman não estava morto e foram buscar. Então você vê aqui a Liga da Justiça, né, eles reunidos para poderem descobrir onde o Batman estava, o que aconteceu com ele de verdade, né? Quem foi a pessoa, qual foram os planos dele, o que ele fez a seguir depois que ele conseguiu se escapar, etc. E aí a gente tem mais uma outra parte 4, Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro Negro. Aí você já vê aqui, ó, Cowboy. Ele encontra até com uma personalidade famosa da DC também, o Jonah Hex, que teve um filme e tal. Então ele também se encontra com esse personagem. Deixa eu ver aqui que eu marquei também. Aqui a gente tem o Jonah Hex, né? Depois do confronto dele com o Batman, a gente tem aqui o Jonah Hex cavalgando e tal. Você vê como os desenhos também são bem diferentes. E aí a gente tem a penúltima parte, que essa foi uma das que eu mais gostei, porque rola uma coisa aqui muito incrível que eu não posso falar, porque senão perde a graça.
E foi uma coisa que eu li, tal, pá, beleza. Aí eu falei, pô, peraí, ele fez isso com tal pessoa, porra, então... Oh, meu Deus do céu. Então aí que eu me liguei o que ele tinha feito. E aí a gente vê aqui também, ó, a contracapa. Eu gostei muito desse traço. Foi o traço que eu mais gostei, a história que eu mais gostei também, a parte que eu mais gostei. Eu achei bacana. Eu acho que combinou com o Batman e combinou com o estilo da história, sem ficar aquele negócio chato, sabe? Que às vezes o cara o desenha muito bem e a parada não combina, ou combina demais, eu fiz aquele traço muito exagerado, não é um negócio bacana. E aí a gente vai se desenvolvendo, a gente conhece mais um pouquinho sobre a família Wayne, é o máximo que eu vou falar, não vou me estender mais. E aí a gente tem a sexta parte, que é a capa, justamente a capa do encadernado, que é a parte 6, o Acaba Tudo. E a gente também vai entender o que é esse Acaba Tudo, né? A capa aqui, gostei bacana, gostei muito também, muito bacana. E aí a gente vai se desenvolvendo até que você tenha o fim da história. E aí você entende o que aconteceu com o Batman de verdade, qual foi o sacrifício que ele fez, por que o Darkseid fez isso com ele, né? Mandou ele para o passado e por aí vai. Então assim, vocês vão me desculpar, mas eu nunca lembro o preço. Como não tem mais antigamente igual tinha aqui o preço no fundo, o encadernado geralmente não tem isso, eu fico sem lembrar o preço que é. Mas eu lembro que não foi um material barato, mas também não chegou a custar R$100 como tem alguns encadernados. Se você é fã do Batman ou se você leu A Crise Final, com certeza vale a pena pra você. E como eu disse uns vídeos atrás, eu comprei esse material para eu poder ler o Batman e Robin e acompanhar, porque aparentemente coisas que acontecem ali se refletem aqui. Então para você, olha o trabalho, para você poder ler, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Para você poder ler o Batman e o Robin, né, na edição definitiva, você precisa ter lido Crise Final e... Você precisa ter lido aqui, ó, A Crise Final e O Retorno de Bruce Wayne. Então você tem que ter lido várias coisas para poder compreender melhor. Mas eu acho que se você quiser ler sozinho, você vai entender a história. Ela é uma história fechada. Apesar das referências que são feitas à Crise Final e ao Batman e Robin também, você não vai ficar perdido. Você vai entender que a história tem início, meio e fim. Ela começa com o Batman nessa situação, se desenvolve dessa maneira e você entende tudo no final. Talvez o final não fique tão claro porque tem a questão da crise final, mas mesmo assim você vai compreender. É uma obra que eu posso dizer que ela é fechada. Tem a ideia da continuação, né, de coisas que vieram depois, mas acaba ali com um final justificável, certo? Cilindradas. Quantas cilindradas eu daria para esta obra? Eu daria 700 cilindradas. Acho que mais que isso também é exagero, não é uma obra assim que vai mudar a minha vida ou que vai mudar a vida dos leitores do Batman, não. Mas fica a dica para todos vocês. Eu vou terminando por aqui, então não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado, eu preciso agradecer. Várias pessoas têm se inscrito no canal, várias pessoas se inscreveram. Em um período de uma semana eu acho que foram umas 30 pessoas ou um pouco mais. Pra mim, que é um canal que não tem, né, não tem grandes pretensões, não tem uma network apoiando em nada do tipo. Sou eu fazendo as coisas porque eu gosto e porque eu quero que as pessoas que vejam também, né, querem comprar esse material, tenham um recurso. Então muito obrigado a todos que se inscreveram. Ó, muito obrigado mesmo. Continuem se inscrevendo, compartilhem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Não se esqueça também da fanpage. O pessoal que se inscreveu agora tem a fanpage no Facebook, então por favor curta lá também, certo? Dê o seu curtir lá no Facebook e me siga no Twitter e no Instagram, que eu tô sempre fazendo alguma coisa ou outra. Eu até lancei ontem uma fotinha do Piccolo e do Vegeta, que eles estão aqui. E aí eu lancei uma fotinha lá e falei, ó, a melhor legenda eu vou colocar no Nerd Rider. Então, se você estiver vendo isso, eu vou dar um tempo pra você poder também se familiarizar, seguir lá no Instagram, e aí você deixar a sua frase para eu postar no Nerd Rider se for bacana, ok?